Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar da Consciência, com base neste livro aqui, ó, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Ao meu lado, Sebastião Camargo. Tudo bem, Sebastião? Com certeza. Agora, consciente da minha responsabilidade aqui pela TV Mundo Maior, pela TVC de Três Lagoas, as afiliadas de Ouro Preto, de Ouro Fino, Três Corações e as demais, do tamanho dessa responsabilidade perante o nosso telespectador. Porque eu preciso pensar, sentir, falar e agir dentro da mesma frequência, até porque é essa a nossa responsabilidade de seres que estamos tomando consciência do tamanho da responsabilidade que temos perante aquilo que expressamos. Mas agradecemos a sua confiança, a sua audiência e a sua participação aqui no programa O Despertar da Consciência. O programa de hoje tem o tema O Ser Consciente. Já vamos começar com um trecho do livro Despertar da Consciência. É o primeiro parágrafo da página 208. O espírito, a superconsciência, está espraiado em todo o seu universo de ação. Ou seja, ele está presente em cada partícula constituinte do mesmo. Portanto, não é possível o autoconhecimento sem a compreensão da origem, da natureza e da destinação desses universos e de seus elementos constituintes. Assim, será indispensável o entendimento da necessidade de cada personagem, em particular, e do conjunto, simultaneamente, priorizando sempre a evolução e a harmonia desse multiverso. Sebastião, o ser consciente, como é que a gente faz para conhecê-lo em sua totalidade? Só estudando e desmembrando esse parágrafo que você acabou de ler. Vamos desmembrar. Ficou até cansado, né? De pois tanta é muita responsabilidade. informação e muita responsabilidade. Exatamente. Então, o livro tem como proposta facilitar esse processo de autoconhecimento para atingirmos o processo de autoiluminação. Porque o Espiritismo em si, ele estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, mostrando de onde viemos, como foi esse processo de elaboração, de individualização e agora o nosso processo de individuação. Mas fica fácil quando nós temos uma doutrina que, como filosofia, não tem limites fixados, nós podemos buscar em todas as frequências as informações. Até porque se trata do ensinamento cósmico, de uma lei imutável da natureza que existe desde a criação, segundo Allan Kardec. E como ciência nós temos a liberdade de usar todas as frequências que possibilita a compreensão na ação e buscar o discernimento através dessa experimentação. E como código de ética e moral, como conduta ou como elemento condutor, o Evangelho do Cristo que nos dá a direção a seguir. Então fica fácil quando eu tenho todo esse universo de informações e possibilidades para buscar na essência quem sou. Do que sou constituído, quantos estão me conduzindo ou quantos eu estou conduzindo. Então, quantos seres fazem parte do meu cenário? O que ocorre quando o meu corpo se expressa? Quando eu movimento um músculo? Quantos seres, quantas vidas em minha vida? Então, a consciência de tudo isso nós vamos buscando gradativamente. Mas eu não consegui ainda estudar coisa alguma que eu não vejo se eu não compreender aquelas que eu vejo. Então, eu preciso, na visão de Camille Flammarion, na obra Urânia, entender que o mundo visível, tangível, ponderável e em constante movimento, todo ele é constituído de elementos invisíveis, intangíveis, imponderáveis e inertes, elementos que eu não vejo. Então, o meu corpo físico eu estou vendo, eu estou apalpando, eu estou registrando pelos meus sentidos. Agora, se eu não compreendo o meu corpo, as suas necessidades, não cuido dele disciplinando, aprimorando, sublimando,
como eu vou conhecer o meu universo perispiritual? Porque é com essa espaçonave orgânica que eu vou construir as asas para viajar para o mundo das sensações, dos instintos, emoções e sentimentos. E são esses instintos embriões dos sentimentos e da inteligência, aprimorados, assim como as sensações, emoções e sentimentos, que eu vou construir a espaçonave para viajar para o universo mental. E são com esses potenciais da inteligência intelectiva, emotiva e espiritual que eu vou construir os meus veículos para viajar para o Cristo interno, que com certeza levar-me-á ou me conduzirá para a integração plena com a minha própria consciência. Sebastião, para que eu chegue, para que eu conheça a minha totalidade ou me torne um ser consciente, eu preciso passar pela reforma íntima? Eu preciso passar, pelo menos, pela reforma da minha ignorância. Porque a primeira coisa que eu preciso vencer é a minha ignorância de tal situação. O cientista autodidata George Washington Covell, ele estudava a folha de uma planta e entendia o movimento de uma galáxia. Então, se eu não entendo ainda o que tem no chuchu que eu estou comendo, e às vezes não sei o que tem, e alguém fez a propaganda negativa dizendo que ele tem 3 vitaminas base, A, B e C, ou seja, água, bagaço e casca. E eu não sei disso e acabo rejeitando esse elemento que é riquíssimo em incontáveis elementos, que a ciência já reconhece alguns, mas além disso ele é um instrumento, ele é um veículo de assimilação para o nosso universo de outras frequências. Então, se eu não compreendo os alimentos que constituem o meu corpo, como que eu vou compreender o próprio corpo? E a partir do momento que eu venço a ignorância, eu transformo essa ignorância em sabedoria, estudando os elementos, que é o que nós almejamos para um futuro. Construir um livro, se ele já não existe, que mostra os valores nutricionais de cada alimento, o que eles fazem de bom e de belo em nosso corpo, para que servem em nosso cenário, como elaborá-los da melhor forma para tirar o máximo de sua essência consciencial e como transformá-los em partes integrantes da nossa consciência de uma forma mais harmônica e mais rápida possível. Então, a partir desses elementos que vemos e que deles necessitamos, a sua compreensão, assimilação, transformação e promoção é que nós vamos compreendendo e fazendo a tão chamada reforma íntima. Porque como eu posso fazer a reforma de um pensamento se eu não sei o que é o pensamento? Se há uma confusão ainda entre o pensamento e a matéria mental. Entre pensamento, matéria mental e a própria mente. Uns falam que é a mente que nos escraviza. Outros esquecem que a mente é um instrumento. E ainda um instrumento neutro, um laboratório. Os potenciais é que podem escravizá-las. A depender de quem está fazendo a petição, que pode ser um instinto, pode ser uma sensação, uma emoção ou um sentimento que está fazendo uma petição para que ela atenda, para que ela elabore uma fantasia ou um momento de satisfação, um momento de êxtase, de prazer, um momento de relacionamento com algumas frequências ou incontáveis frequências. Então, quando eu não sei, quando eu desconheço que não é ou não são os meus órgãos sexuais que determinam o orgasmo, são os meus desejos, são as minhas fantasias, são os meus sentidos que estão registrando alguma coisa, está enviando essas petições para a mente e a mente acionando seus potenciais para que crie a situação virtual e acione os mecanismos físicos, os órgãos sexuais, para que o ato possa acontecer ou pelo menos aquele aparente prazer poder ocorrer. Então, quando eu classifico numa situação como responsável o meu estômago pela minha capacidade de assimilação, ou melhor, por eu comer muito, eu estou equivocado. O estômago não tem nada a ver com isso. Até porque já foi provado. Eu faço uma redução de estômago, significa que eu reeduquei? Não. E às vezes eu até desencarno, com depressão, com vários problemas, porque não houve a reeducação. Eu não preparei o meu psiquismo, a energia deseducada em várias áreas a partir dos desejos, de emoções, de sensações, de forças instintivas, para gerir a minha vida. Porque se eu fizer a reeducação, eu não preciso mutilar-me. Mas eu não quero reeducar-me, eu quero resolver o efeito e não a solução da causa. É como se foi o que aconteceu comigo
em um dos programas anteriores. Eu amanheci com uma crise alérgica e para eu poder vir para a gravação, eu rapidamente tomei um comprimido ali, um anti-histamínico, mas que bloqueou apenas a reação alérgica, né? Ele não curou, ele não fez o tratamento, né? Exatamente. Além disso, ainda você transferiu a responsabilidade para o quarto, que não tem muita iluminação nem ventilação, para alguns elementos externos, sem admitir que a causa está em nós. Então, quando reconhecemos sem nos envergonhar, porque isso não é motivo de vergonha, Sim. Tem que ter muita coragem para reconhecer uma situação e mais ainda para mudar a situação. Mas você vai perceber que na sequência, reconhecendo essa problemática, desejando superar, vai ficar muito fácil para o futuro enfrentar a crise alérgica, que é uma dificuldade de relacionamento consigo mesmo, com o meio ou com situações, coisas, alimentação e várias coisas. E quando eu começar esse auto-amor, essa auto-renovação, esse despertar de consciência e tudo flui naturalmente. A falta de melhores condições nesse ambiente não faz com que eu tenha mais crises alérgicas ainda? Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e o Sebastião responde. Não sai daí.